vimos ontem, eu falei que como introdução ao assunto para falar de Deus, nós conhecemos um pouco a história do hino Quão Grande És Tu. Vocês viram quanto tempo ele demorou para ser composto, desde o século XVIII, quando era apenas um poema, depois 1929, quando o Haydn fez, depois 1931, 1932, depois 1948, quando ele terminou concluído. E nós então falamos um pouquinho sobre a grandeza de Deus na criação. E eu terminei expondo para vocês rapidamente um argumento que nós podemos notar que Deus é necessário para explicar a existência de todas as coisas, para responder à pergunta por que existe algo ao invés de nada. Nós mostramos o teorema da incompletude de Gödel e também mencionei Wittgenstein, que diz que todo sistema fechado só tem sentido onde? Fora dele. Eu dei vários exemplos aqui, né? Apenas fazendo uma correção, uma meia-culpa aqui, porque eu usei um exemplo errado didaticamente. Já que estou falando para EAD, professor, peço desculpas, viu? É porque eu usei como exemplo de um sistema limitado o cartão de crédito do Gilson. E eu ouvi dizer que o limite é ilimitado. Então, eu usei um exemplo errado. Eu falei de um sistema limitado usando o seu cartão de crédito. Então, agora vocês não esquecem mais, viu? Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Mas como eu estava falando com vocês, eu dei vários exemplos aqui. Um livro de física, por exemplo, se eu pegar um livro de física e fazer um círculo, e fizer um círculo em torno dele, e ele é um sistema fechado, o livro de física, porque ele tem dimensões, todo o sentido do livro de física estará fora desse círculo. Não tem como estar ali dentro. Se você vivesse dentro do livro de física, você poderia até enunciar as coisas que estão ali, mas jamais poderia prová-las. Porque para provar o que o livro fala, eu tenho que estar fora dele. E assim por diante. O sentido de um sistema fechado está sempre fora dele. Aí eu mostrei Carl Sagan dizendo que o universo é tudo que existe, existiu e existirá. Não existe nada além do universo. Se não existe nada além do universo, então o que eu faço com o teorema da incompletude, a teoria da incompletude de Gödel? Não teorema, a teoria. O que eu faço com ele? Não faço nada. O universo não tem sentido. Porque o sentido sempre está fora. Então, eu sou obrigado a acreditar que existe algo além do universo. E alguém poderia perguntar, tá, mas essa coisa que está além do universo também tem que ter algo fora dela para dar sentido a ela. Não. A menos que essa coisa que esteja fora do universo não seja limitado nem fechado. Se eu estou falando de um ser infinito, ilimitado e não fechado, esse ser realmente não precisa de nada externo a ele para dar-lhe sentido, porque ele é eterno, ele não teve um começo. Mas esse ser é grandioso demais. Então hoje, na continuação das nossas lições aqui sobre Deus, vamos falar um pouquinho sobre o mistério desse ser, desse ente que nós chamamos de Deus. Vamos abrir a Bíblia aqui no Salmo 42, versos 1 e 2. Salmo 42, 14, perdão. Salmo 14, versos 1 e 2. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominações. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque Deus. O insensato é o naval, em hebraico. Naval é o tolo. Naval é mais do que essa palavra naval em hebraico, ela tem um sentido mais assim, aquela pessoa que está vindo a tempestade e ele não reforça o telhado. Está num bairro perigoso e ele deixa o carro aberto. Você entende? Esse é o naval, é aquela pessoa insensata, aquela pessoa que ele comete equívocos conscientemente. Ele sabe que vai dar errado e faz. Não é a lei de Murphy. Ele faz a própria lei de Murphy ocorrer para ele. E esse diz não a Deus. E é fato, nós vemos assim, gente, o dia que, uma vez eu falei para um ateu da Unicamp assim, o dia que eu vir um avião que dispense a necessidade de um engenheiro que o produziu, começaria a considerar a possibilidade de que o pássaro veio por mero acaso. Porque o avião com toda a sua engrenagem não pode ser fruto do acaso, o pássaro é muito mais complexo do que o avião. Interessante que esse ateu foi uma coisa inusitada. Eu, professor Naoro e alguns tínhamos sido barrados de falar no Unicamp por causa de um grupo de ateus lá, isso até na revista Isto É.
Mas pouca gente sabe que um daqueles professores lá se tornou amicíssimo meu, a ponto de, num dos e-mails, mandar para mim uma mensagem assim: Rodrigo, eu não posso falar que eu tenho fé, mas você tem. Esse Deus que você acredita, ele vai ajudar você. Eu tenho esse e-mail guardado. Um conforto dado por um ateu, que começou com uma briga. E eu chamei para a gente almoçar. Mas eu fico olhando, Deus olha lá de cima e fala: será que alguém vai acreditar em mim? Deixa eu falar com vocês um pouquinho como é que esse movimento contrário a Deus já existe de longa data. Isso aqui é uma parte de um livro que eu tenho, O Ceticismo da Fé. Você sabe que desde o passado grego, Xenófanes já dizia: se os bois e cavalos tivessem mãos e pudessem pintar e produzir obras de arte semelhantes às dos homens, os cavalos pintariam os deuses na forma de cavalos e os bois pintariam os deuses na forma de bois. O que Xenófanes quis dizer? Que na verdade Deus é fruto de uma produção humana. O ser humano precisa, Freud também ia dizer isso, né? Aquela carência de um pai superior, universal, protetor. Então nós concebemos Deus a partir da nossa carência, da nossa necessidade. Só que eu quero colocar duas observações aqui. A primeira coisa que Freud não explicou é o seguinte: se Deus é fruto, quem sou eu querer desafiar Freud, mas a gente arrisca. Se Deus é fruto de uma carência universal humana, conforme o ateu Sigmund Freud, por isso que eu invento Deus, de onde vem essa carência? Ontem eu fiz uma pergunta: por que algo ao invés de nada? Por que a música ao invés de ruído? E hoje eu falo assim: de onde vem a carência de algo que não existe? Porque eu não sou biólogo, nem estudante do comportamento humano, mas eu sei que tudo o que o meu organismo precisa, seja de cunho emocional, físico ou nutricional, tem de existir em algum canto na natureza. Do contrário, eu não existiria. Se o meu pulmão foi projetado, mesmo essa palavra é usada pelos evolucionistas ateus, se o meu pulmão foi projetado para receber oxigênio e o oxigênio não existe, obviamente, eu morreria, eu nem sobreviveria. E alguém pode falar assim: não, tudo bem, mas o organismo às vezes pode dar jeito de suprir a carência de uma coisa com outra. Tudo bem, mas se ele supre a carência de uma coisa com outra, é porque originalmente ele sobreviveu com aquela carência original, senão ele não teria nem tido tempo hábil para trocar de papel. Então, algum tempo que ele existiu. Então, se Freud estiver certo, Deus pelo menos deve ter existido no passado. Porque se não há Deus, eu terei carência de quê? Eu preciso de oxigênio, o oxigênio existe. Eu preciso de vitamina C, a vitamina C existe. Em algum canto da natureza, a vitamina C existe. Eu preciso de afeto, o afeto existe. Então, de onde veio essa carência de Deus, se Deus não existe? É como se eu precisasse de uma vitamina que não existe em canto nenhum no universo. Não faz sentido dizer isso. É até uma pergunta que eu fiz esses tempos aí também. E se Deus não existe, como é que o ser humano passou a falar? Porque toda fala é fruto de aprendizado. Isso aqui não é uma questão que a ciência ainda não encontrou a explicação para a origem da fala. Não é isso, não é que não encontrou, já encontrou. Fala só se desenvolve a partir de aprendizado. Se um ser humano for deixado sozinho, sem nunca ouvir um idioma humano, ele não vai aprender a falar, ele não vai desenvolver fala. Ele pode grunhir, ele pode... mas falar, não, porque a fala demanda aprendizado. Se não tinha ninguém para ensinar, como é que o ser humano começou a falar? E o que veio primeiro, a fala ou o pensamento? Está vendo como é que é difícil responder essas questões abdicando da existência de um Deus? Porque se eu pensei, eu tenho que pensar em algum idioma. Mas se não existia a fala, em que idioma eu ia pensar? E para falar, eu tenho que falar depois de ter pensado. São esses nós que me fazem escrever o livro O Ceticismo da Fé. Eu sou um cético, por isso que eu creio. Eu sou um cético para acreditar que tudo isso é fruto do acaso. E a segunda razão que eu quero colocar para vocês, que é a diferença básica entre o cristianismo e as outras formas de religião, é que o que Protágoras falou, o que Freud falou, eu até concordo com eles para vários setores da sociedade, mesmo dentro da nossa religião. Às vezes há pessoas que realmente vinculam Deus à sua vontade. Karl Jaspers dizia que muita gente julga o outro com seu código de valores. Se é óbvio para mim, tem que ser óbvio para você. Se é claro para mim, tem que ser claro para você. Se é fácil para mim, tem que ser fácil para você. E nem sempre é assim. E há muitas pessoas que realmente
A doutrina de Deus é a doutrina do gosto dele. Que tipo de música Deus não gosta? Daquela que o Rodrigo não aprecia. Que tipo de comida Deus não gosta? É aquela que não me tenta. Entendem? Então eu acabo realmente criando a Deus a minha imagem conforme a minha semelhança. E Deus é às vezes o resultado de uma paranoia coletiva de pessoas com preconceitos e ismos que não têm fundamentação bíblica, muito menos lógica, mas colocam aquilo com o sobrenome Deus. Por outro lado, porém, quando eu vejo a base da religião cristã, judaico-cristã, ela tem uma unicidade, uma forma única que eu não encontro em outras. E ali está o resumo. O monoteísmo tem uma visão única de Deus, porque quando eu estudo todos os mitos passados, sejam gregos, romanos, hindus, chineses, mesopotâmicos, eu descubro que sempre a equação é o seguinte: um universo eterno aqui embaixo, ou que ele se autoproduz, são duas coisas. Alguns mitos falam de um universo que sempre existiu, ou, letra B, um universo que se auto-gerou. E depois que o universo ou existiu eternamente, ou se auto-gerou, ele produziu os deuses. E os deuses, a humanidade. Em outras palavras, quando eu leio todos os mitos, a humanidade é fruto dos deuses e os deuses são filhos do universo. E o universo, das duas, uma. Ou sempre existiu, ou se auto-gerou. Mas quando eu vou à Bíblia, ela é diferente. Deus é que existiu desde o começo, depois que veio o universo, depois que veio a humanidade. A Bíblia é o único que coloca Deus no início da história, na ponta da linha. É o único. E me chama a atenção que quando eu vejo a ciência moderna dizendo, como Stephen Hawking, que o universo se autogerou, ou que o universo é eterno, na verdade eles estão apenas ecoando de maneira moderna o que antigamente diziam os mitos. Interessante, nós estamos revivendo na ciência moderna uma volta às origens mitológicas da humanidade. Quando acusam você num lugar aí, vocês estão acreditando em historinha da Bíblia, vocês estão muito mitológicos, não, você que está mitológico. Porque quem diz que o universo se autogerou e depois produziu os deuses, foram os mitos. Vocês estão dizendo que o universo se autogerou, depois veio a natureza e a humanidade criou os deuses. A única coisa que vocês mudam é que vocês colocam deuses depois da humanidade. Mas vocês estão colocando um universo que se autogera. A outra singularidade cristã está no seguinte: todas as religiões que nós temos, religiões de mistério, os cultos gnósticos, embora isso seja uma dissidência quase do cristianismo, as religiões animistas, todas elas sempre apontam para cima. É o homem em busca de Deus. O homem em busca de Deus. O homem tentando alcançar Deus. A religião judaico-cristã é aquela que mostra o contrário. É Deus que desce para alcançar o homem. É Deus que desce para alcançar o homem. E uma segunda diferença gritante em relação ao fundamento judaico-cristão e às religiões demais do mundo aí. Nós precisamos da história para que a nossa religião faça sentido. Porque se Jesus não encarnou, não morreu e não ressuscitou, nada disso tem fundamento. Se ao invés de sermos uma universidade cristã, um centro universitário cristão, o NASP fosse um centro universitário budista, jamais haveria aqui a tendência de construir um museu de arqueologia budista. Não há necessidade. Não existe necessidade de fazer um museu de arqueologia hindu. Não haveria necessidade do programa Evidências. Porque essas religiões não se baseiam na história. Se amanhã eu descobrir que Buda não existiu, não fará grande diferença para o budismo. Se eu descobrir que Krishna e não existiu, não fará muita diferença para o hinduísmo. Mas se eu descobrir que Jesus Cristo é um mito, tudo aqui cai. Ele pode fechar a porta mesmo e o nome do NASP vai ser, o slogan do NASP passa a ser o último apaga-luz. Nós precisamos da história. Nós temos a história. Nosso Deus deixou as pegadas dele na história. Agora, o curioso é que a Bíblia fala que Deus é um mistério. E hoje, amanhã, eu vou trabalhar um pouquinho isso aí. Porque muita gente fala, principalmente os que não aceitam a Trindade. Deus é um mistério? É isso aí. Quando o cristão não sabe resolver a coisa, fala que é um mistério e vai para debaixo do tapete. Quem não aceita a Trindade, falar que Deus é um mistério também, isso é uma contradição. E amanhã eu vou responder uma pergunta que antitrinitarianos fazem. Vocês estão notando que eu estou no progresso. Eu tive uma introdução
sobre o ser de Deus, hoje o mistério de Deus, e amanhã um pouquinho mais refinado qual é a forma desse Deus, né? Como é que é a característica desse Deus. Mas então vou só anunciar uma pergunta para amanhã. Muitos antitrinitarianos falam o seguinte: é uma contradição dizer que Deus é um e um é três. Isso é absurdo, do ponto de vista da matemática isso não faz sentido. 3 é 3, 1 é 1. Vocês estão contradizendo aí alguns do lado de cá para responder e falar: não, a trindade são 3 em 1, assim como o sol. É calor, luz e sol, 3 em 1, ou como a água, é estado líquido, gasoso ou sólido. Não, não é assim, isso não tem nada a ver. Não use esse argumento para Deus. Deus não é um ser que fica mudando de estado igual a água, ou muito menos um sol com montes diferentes. São 3 pessoas e um único Deus. Isso é uma contradição. Será? Nós vamos ver amanhã. Por hoje vamos ficar apenas com a questão de Deus ser um mistério. Mas ele seria incoerente por ser misterioso? Antes de tudo é preciso explicar a palavra mistério. Mistério não quer dizer na Bíblia algo impossível de existir. Quer dizer apenas algo que está acima do nosso cabedal intelectual. Algo que a nossa inteligência não compreende ou não alcança. Esse que é o ponto. E aliás, uma coisa que nós devemos deixar claro: você não pode rejeitar aquilo que você não entendeu. Você pode ter um preconceito com aquilo que você não entendeu, você não pode rejeitar aquilo que você não entendeu. Agora, a Bíblia é interessante que ela promove a democratização do mistério de Deus. Não existe, eu comecei ontem aqui falando, o doutor em teologia não é um doutor em Deus, um especialista em divindade, não existe isso. A Bíblia não coloca uma ideia de uma elite que sabe mais de Deus do que os outros. Quem promove isso aí é justamente o paganismo, o gnosticismo. É o gnosticismo que tem a sofisticação do mistério, só os iniciados que entendem Deus. Então, quando a Bíblia fala Deus é um mistério, ela está nada mais, nada menos igualando os homens diante desse mistério. Agora eu volto à pergunta que eu introduzi ontem: quão grande é Deus? Essa é uma pergunta que vem desde a escola infantil, quando a professora perguntava assim: então, o que você sabe? Tia, ou professora, tem uns que gostam de chamar a professora de tia, né? Qual o tamanho de Deus? Ela fala assim: Deus é muito grande. Aí a criança pergunta: Deus é grande? Grande assim, do tamanho da minha casa? Né? Maior do que a cidade? A criança sempre tem que ter uma noção de tamanho. Mas desde essa pergunta infantil até a filosofia metafísica, nós ficamos querendo saber o tamanho de Deus. Agora, o curioso é que eu fiz uma pergunta ontem também. Algumas perguntas eu vou respondendo sempre no dia seguinte. Eu tenho que criar um vínculo, né? Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca a continuação, então não volta. A pergunta que eu fiz é: será que existe um espaço que caiba a Deus? O que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 2, verso 6? É o mesmo texto que está praticamente no 6:18. 2 Crônicas, capítulo 2, verso 6. No entanto, quem seria capaz, é Salomão falando, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus, e até os céus dos céus, não podem conter? Existe um espaço que caiba a Deus? Não. Mas o problema é que nós só raciocinamos em 3 dimensões. Esse que é o problema. E como nós raciocinamos em 3 dimensões, quais são as 3 dimensões que nós raciocinamos? Altura, largura, profundidade. Há outras dimensões. Alguns físicos falam de até 11. Ouvi um falando de 22 dimensões. Mas nós sabemos que elas existem, mas não podemos pensar sobre elas. Nós só conseguimos pensar em coisas com tamanho. Por isso que a criança pergunta: maior do que a minha casa? A criança está esboçando ali a mesma pergunta que você adulto faz. Porque nós só conseguimos raciocinar, esse é o limite da nossa cabeça, em termos dimensionais, de altura, largura e profundidade. Nem o tempo, que é a 4ª dimensão, nós não conseguimos pensar muito sobre ele. Quer um exemplo que a gente não pode pensar sobre o tempo? O que é o passado? Você consegue alcançar o passado? Consegue? Não, já passou, não existe mais. Você consegue alcançar o futuro? Consegue? Não, não chegou. Mas quando ele chegar já não é mais futuro. Então você não alcança o futuro nunca. E a cada nanosegundo, o presente vira passado. E outra coisa mais, você sabe que se a gente olhar pela física, o tempo é quase uma ilusão. O Einstein já falava da diferença cósmica, da relatividade do tempo. O tempo curva pode dobrar.
Então nós não conseguimos nem pensar no tempo. Como a gente é limitado, só consegue raciocinar. Quer ver mais uma questão que você não consegue pensar fora das dimensões? Você consegue pensar sobre a sua não existência? Toda vez que você pensa em você mesmo morto, você pensa como? Você se vendo no caixão, então você não está morto. Você não consegue imaginar a não existência. Tente imaginar você mesmo antes que você nascia. Você não consegue captar isso, sua mente não consegue. Então, sejamos humildes e entendamos que nós temos limitação no nosso pensamento. E como eu só penso em termos de tamanho, largura e profundidade, quando eu falo que Deus é maior que o universo, eu penso nisso aqui. Só que essa foto está correta? Porque se eu falo que não existe um espaço que caiba a Deus, então ele não tem limites. Ele é infinito. Porque aquele ser ali também, olha, mesmo que eu estou vendo o universo na mão assim de um ser aqui, eu estou pensando num ser com tamanho, largura e profundidade. Só que Deus é muito acima. Se Deus fosse maior que o universo, ele já seria grandioso. Quer ver o tamanho do universo? Lembra, professor Tânia, quando no ensino médio os professores pediam a gente para fazer aquelas maquetes de isopor. E colocava aqui a bolinha aqui. E eu lembro que na época que eu era criança, eu pegava o ônibus, aquele ônibus lotado em Belo Horizonte, então o motorista vinha pendurado na porta, de tão cheio que vinha o ônibus. E a gente com aquela maquete lá para não quebrar, aquela coisa, todo feliz, orgulhoso, né? Negócio com palitinho da Gina. A Gina, colocava o palitinho da Gina lá e era caro aquele negócio todo. Olha se fosse uma maquete real do sistema solar, o que deveria ser. Se o Sol fosse o tamanho de uma laranja, a Terra seria um caroço, um grão de areia a uma distância de 60 metros. 60 metros. Júpiter seria do tamanho de um caroço de cereja, uma distância de 120 metros. Eu precisaria de quase um pátio da escola toda para fazer minha maquete, em escala, se eu seguisse a escala. Agora, o sistema solar não é nada, não é nada. Só para vocês terem noção, o nosso sistema solar, existem mais ou menos 300 bilhões de sistemas solares como o nosso, só na Via Láctea. E quantas galáxias existem no universo? Alguns calculam 200 bilhões de galáxias como a Via Láctea. O universo, calcula-se que ele tem um diâmetro superior a 93 bilhões de anos-luz. Vamos fazer essa conta? Qual a velocidade da luz? Alguém se lembra das aulas de física lá? 300 mil quilômetros por segundo. E enquanto o seu relógio faz tic-tac, nessa velocidade dá para eu circundar a Terra 7 vezes. Mesmo a essa velocidade, eu gastaria 93 bilhões de anos para transpor o universo de uma borda a outra. É grande ou não é o universo? Só que todo esse universo de 93 bilhões de anos-luz representam apenas 3% do que existe. Porque 97% é matéria escura. Então, se Deus fosse apenas do tamanho do universo, ele já seria muito grandioso. Porém, Deus ainda está acima disso. Muito acima. O tamanho da Terra em relação ao universo observável é equivalente ao tamanho do vírus da gripe em relação ao sistema solar. Então a pergunta demanda a nossa noção de realidade que eu já falei com vocês, né? Euclides falava, né, das 3 dimensões. Como é que eu vou raciocinar sobre um Deus tão grandioso se eu só consigo pensar em termos de tamanho, largura, altura e profundidade? Tem uma história, uma anedota que contam de Santo Agostinho, quando ele estava escrevendo o livro A Trindade. Nessa anedota diz que ele teve um sonho em que ele estava numa praia e viu uma criancinha pegando um dedinho, fez um buraquinho na terra, ia com uma conchinha do mar, pegava a aguinha lá e colocava no buraquinho. E Santo Agostinho perguntou ao menino assim: o que você está fazendo, meu filho? Ele falou assim: eu estou querendo com essa concha colocar todo o mar dentro desse buraquinho. Ao que o famoso teólogo falou: meu filho, você nunca vai conseguir fazer isso. E o menininho perguntou: por quê? O senhor não está querendo colocar toda a divindade através de um livro na cabeça das pessoas? Perceberam isso? Por isso criou-se
uma ideia de que Deus é transcendente, gente. Deus é acima de tudo. Ele é o criador de tudo. Logo, Ele está acima de tudo e transcendente a tudo. Ele criou o tempo e o espaço. Logo, Ele tem uma dimensão única. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui, espero que não faça nó na cabeça de vocês. A rigor, eu nem posso falar que Deus existe. Deus é. Se eu pegar etimologicamente, a frase Deus existe está errada. Que existia a palavra existire, ex, é algo que foi tirado de outro e passou a ser. Deus não foi tirado de outro. Deus não existe, Deus é. Ele está acima de tudo. Aliás, Deus nem raciocina. Ele sabe. Deus está acima de qualquer coisa que eu possa imaginar. Até os atributos comunicáveis de Deus não são a mesma coisa. Eu amo, Deus ama, mas Deus não ama como eu amo, porque Deus é amor, eu não sou amor. Eu amo, mas eu poderia não amar. Não tem como Deus não amar. Ele é espírito, Ele é tremendo. A sua essência não admite melhoria, progresso, raciocínio. Ele é chamado de eu sou, ego em mim, eu sou. Eu sou. Por isso, alguns, a partir até de Santo Tomás de Aquino, Salmo 145, 3, vamos ler esse salmo rapidamente com vocês aqui. Salmo 145, 3. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Aí muitos teólogos criaram aquilo que nós chamamos de teologia negativa de Deus. Resumindo tudo isso aí no prólogo da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ele diz o seguinte: a teologia até hoje falou do que Deus não é. Porque o que Deus é em essência, ninguém sabe. Deus é muito acima de tudo. Deus está superior a tudo. Não há nada que possa se comparar a Deus. Então, com base nisso, eu termino essa segunda aula sobre o ser de Deus com uma pergunta. Então, podemos dizer algo real de Deus? Ou vamos ficar com a teologia negativa de Santo Tomás de Aquino e dizer que não podemos afirmar nada dele, a não ser aquilo que ele não é, porque o que ele é em essência ninguém sabe? Fiquem tranquilos. Nós podemos conhecer a Deus. Mas como, Rodrigo, você passou todos os minutos falando que Deus é maior do que qualquer coisa, deu um nó na minha cabeça aqui. Como é que podemos conhecer a Deus? Como é que eu posso saber quem Ele é, se Ele é tão grandioso assim? Esse será o tema da nossa palestra de amanhã, tá bom? O que eu posso dizer de concreto, de real, de autêntico, a respeito de um Deus que é tão insondável, tão superior a tudo? Essa será a nossa continuação amanhã. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Vamos fazer a oração?